Meus amados irmãos, vamos abrir a Escritura na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós temos caminhado na exposição desse texto, iniciado a exposição desse texto. Ainda estamos no capítulo 1 e vamos entrar hoje no capítulo 2. Por isso peço aos irmãos que estejam atentos à leitura do texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 23 até o capítulo 2, versículo 11. Acompanhe comigo a leitura. A palavra de Deus que está falando com o seu povo, estejamos com os ouvidos bem atentos. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunha de que foi para poupar vocês que ainda não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm, mas porque somos cooperadores da alegria de vocês, porque pela fé vocês estão firmes. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? E escrevi isso para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria é também a alegria de vocês. Porque lhes escrevi, no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai maravilhoso, Deus bendito, nosso Senhor. Diante da tua palavra, nossos corações precisam estar atentos. E rogamos, portanto, que o teu Espírito, nesse instante, ó Deus, dê-nos a condição de, iluminados, reconhecermos a tua voz, ouvirmos as tuas instruções e sermos edificados por ti, Senhor. Abençoa-nos pela tua palavra, pela pregação da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em 1961, o mundo ficou atônito, pelo menos boa parte dele, com a forma banal e completamente insensível que o então tenente-coronel do exército nazista, Otto Adolf Eichmann, respondia às perguntas em seu julgamento. Ele havia ordenado centenas de mortes de judeus em campos de concentração. E enquanto era julgado ali, em Israel, diante de familiares e até mesmo de pessoas a quem ele trouxe grande sofrimento, grande dor, grande tristeza, alguns que passaram mal diante dele, só em ver-lhe a face. A única coisa que ele dizia ao ser questionado sobre o que fez e sobre o arrependimento necessário diante de tanta maldade, é que não havia nada a se arrepender. Não havia nada que ele precisava voltar atrás, porque ele não havia feito nada de errado. Simplesmente
obedecer a ordens. E ordens eram feitas para serem obedecidas. Parecia que havia uma total ruptura entre aquilo que aconteceu com aquelas pessoas, a morte, a tortura, o sofrimento, e as ordens que ele recebia do alto escalão para que cumprisse aquilo que certamente traria tanta morte, tanto sofrimento. Hannah Arendt, filósofa judia alemã, enquanto assistia presencialmente o depoimento desse Eichmann, chamou aquilo que depois ela trouxe como um conceito de banalização do mal, quando simplesmente essa insensibilidade profunda diante da maldade, diante do sofrimento alheio, por mera obediência aparente de uma ordem. Meus amados irmãos, nós muitas vezes nos assemelhamos com esse homem, quando nós muitas vezes nos tornamos totalmente insensíveis ao pecado, totalmente insensíveis à maldade de nossos próprios corações, quando estamos direcionados em atitudes malignas, onde nem mesmo sentimos quaisquer tristezas, qualquer sentimento de culpa diante do mal que fazemos. O apóstolo Paulo, queridos, nesse trecho da carta, entra em uma discussão muito complexa com respeito ao seu próprio coração e daqueles amados irmãos da igreja de Corinto. Ocorre que Paulo queria, de fato, trazer alegria pelo amor que detinha para com aqueles irmãos. Mas nos últimos momentos que teve em contato com eles, seja em carta ou até mesmo presencialmente, ele fala de uma visita, nós não sabemos detalhes sobre essa visita, mas parece que a visita trouxe grande tristeza, porque houve uma situação de troca de acusações, onde o pecado que estava sediado na igreja, e parece que ninguém percebia o problema, ninguém se tocava da situação, não entendiam as consequências sérias do pecado inserido dentro da igreja. Fazia com que muitos ali estivessem completamente insensíveis. Portanto, o apóstolo Paulo, naquilo que geralmente os teólogos chamam de visita severa, trouxe grande tristeza, que ele comenta aqui, para ele mesmo e para aqueles irmãos. Agora, nessa carta que estamos lendo, ele não deseja continuar batendo nessa mesma tecla, até porque as informações que lhe foram trazidas são informações de que as coisas estão melhores lá. Houve mudanças, houve disciplina, houve arrependimento. Portanto, aquilo que primeiro é tristeza, agora redunda em alegria. É nesse sentido, queridos, que quero tratar com os irmãos essa noite, a respeito da alegria, do amor, do perdão, ao mesmo tempo, a necessidade da tristeza pelo pecado. Versículos 23 até o versículo 5 do capítulo 2. Nós vemos a descrição desse amor que preocupa o apóstolo Paulo em agora refletir, em trazer ao coração daqueles irmãos em que ele reconhece, ele os ama. Como eu disse, irmãos, Paulo se absteve de visitá-los. E nós já conversamos sobre isso no último domingo. Falamos sobre as motivações que nós não sabemos de toda, em que Paulo muda os seus planos, mas reconhece que os planos mudam, mas Deus continua sendo fiel. A fidelidade do Senhor não está atrelada aos nossos planos, pelo contrário, o Senhor é fiel, ainda que a gente mude, ou os nossos planos mudem.
E agora Paulo, continuando a tratar da fidelidade, ou fundamentado na fidelidade do Senhor, deseja agora mostrar que realmente as motivações dele para não visitá-los eram motivações de amor, de benefício para com aquela igreja. Ocorre, como eu disse aos irmãos, que a última visita não foi boa. Se nós tentarmos montar um pouco esse quebra-cabeça, e alguns comentaristas fazem isso, ao que nos parece, o que Paulo está dizendo aqui é com respeito àquilo que a primeira carta tratou, quando o apóstolo Paulo recebeu informações de que havia pecado no meio da igreja, impenitente, onde não havia disciplina, onde havia um caso de uma pessoa que tomara a esposa de seu próprio pai, uma confusão enorme de promiscuidade, de licenciosidade, que parecia a igreja estar totalmente insensível ao banalizar o pecado no meio dela. E isso realmente trouxe ao apóstolo Paulo motivos para visitá-los, e a visita foi muito dura. Por isso agora Paulo diz que diante do Senhor e da sua própria vida, como que por um juramento, ele diz: eu não voltei aí, foi para o bem de vocês. E quando eu lia o texto, eu só conseguia me lembrar exatamente de uma mãe sabendo da situação do quarto do seu filho, que diz: olha, eu nem vou lá, porque eu sei como está a situação do seu quarto. E se eu for olhar o seu quarto, você vai precisar de um pai que sabe da situação de seu filho, e que sabe dos pecados que ele tem cometido e que ainda precisa ajustar. E portanto ele diz: olha, eu não fui lá ainda, não fui aí na casa de vocês, não lhes visitei nessa cidade, porque se eu fizesse isso, só iria trazer mais dor, mais sofrimento, mas eu os amo. E talvez o Senhor é muito sábio. Eu sei que é redundante dizer isso, que Deus é muito sábio, mas Deus é muito sábio, meus irmãos. Instrui o apóstolo Paulo a dar um detalhe aqui nas suas palavras. Porque ao dizer que não deseja visitá-los, para não trazer mais tristeza, para poupá-los de mais dor, o apóstolo Paulo faz como que um parênteses, dizendo assim, versículo 24: não que tenhamos domínio sobre a fé que vocês têm. Olha que coisa maravilhosa. Talvez, se lêssemos apenas o versículo 3, poderíamos pensar o seguinte: quem pensa o apóstolo Paulo ser para usar desse tipo de linguagem para irmãos crentes iguais como ele? Acaso Paulo é superior a qualquer outro irmão da igreja de Corinto para dizer que não vai visitá-los porque se acha aquele que vai acusar, como se fosse uma espécie de policial de Deus? Meus irmãos, não é nada disso que o texto está dizendo. E para provar, o apóstolo Paulo diz: olha, não que nós sejamos os senhores da fé de vocês. Literalmente a palavra domínio aqui é a palavra kyrios, aí traz a ideia de alguém que tem um senhorio sobre a fé. Ele está dizendo: olha, não, a fé de vocês não pertence a mim, portanto não é a mim que vocês prestam contas. A fé de vocês está direcionada a Jesus Cristo, a quem Ele também precisa prestar contas, a quem Ele também precisa servir. Portanto ele diz: nós na verdade somos cooperadores, estamos em pé de igualdade, mas essa cooperação é para alegria, porque a fé de vocês permanece firme. E aí vem o detalhe, Paulo está dizendo: eu recebi informações, as coisas são melhores, a fé de vocês está firme, por isso somos cooperadores, estamos unidos.
modo que o apóstolo Paulo aqui se coloca de modo algum como alguém que é um abusador da fé, um líder déspota, um líder que de alguma forma tenta se impor, mas pelo contrário, é amor que ele deposita sobre esses irmãos, o amor que o leva necessariamente a olhar para a vida deles, vê-los desconsiderando o mal, o pecado, e buscar auxiliá-los a se arrepender, porque a tristeza produzirá arrependimento. Nós vamos ver isso. O texto continua e Paulo explica mais um pouco. Versículo 1 do capítulo 2. Porque decidi por mim mesmo o seguinte: não voltar a me encontrar com vocês em tristeza. Quer dizer, resolvi não visitá-los enquanto as coisas não estivessem ajustadas. Porque o que eu tinha para dizer para vocês eu já os disse. Eu já disse. Não tem mais nada a acrescentar. Portanto, se ele torna-se um mero porta-voz simplesmente da tristeza, como o amor transbordará em alegria? Não. Paulo não deseja fazer isso. Essa situação de desgaste que aconteceu antes, agora, com todo o cuidado e amor, Paulo deseja voltar a vê-los, mas apenas quando as coisas estiverem ajustadas. Não para a tristeza, mas para a alegria. Por quê? Porque ele considera que na comunhão entre os irmãos, a tristeza deles é a tristeza que ele também sente, como o contrário. A alegria dele é a alegria deles também. Veja o versículo 2. Porque se eu entristeço vocês, quem me alegrará, senão aquele a quem tenho entristecido? E assim ele explica as motivações dele a escrever sobre isso. E escrevi isso para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar, confiando em todos vocês de que a minha alegria também é a alegria de vocês. E conclui, versículo 4, dizendo: porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenham por vocês. Nós já falamos sobre isso. No início do capítulo, Paulo menciona dos sofrimentos, das dores, da perseguição que ele tem sofrido lá em Éfeso. Alguns, inclusive, acreditam que talvez ele estivesse preso, ou talvez tenha acabado de sair da prisão. Vimos isso já. Paulo não está bem. Paulo está com dores físicas, mas também da alma. Mas ao escrever esta carta agora, essa segunda carta, existe ânimo no seu coração. Porque as informações que Timóteo trouxe para ele são informações de que a igreja ouviu o apóstolo. E aqui nós podemos observar que em certos momentos, meus amados irmãos, certos embates, certas lutas, certas desavenças, até mesmo entre a liderança, no final podem produzir bons frutos, porque pela graça de Deus o Senhor restaura, reconcilia. E nesse caso especificamente, o apóstolo Paulo não foi muito bem ouvido inicialmente, mas o Espírito Santo de Deus trouxe àquela igreja a tristeza necessária para o arrependimento devido, para agora eles poderem gozar de alegria, inclusive da comunhão dele, que em breve poderiam receber numa possível visita. Eu me recordo há alguns anos, no início do meu ministério, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, que aconteceu algo semelhante, guardadas as devidas proporções, com o apóstolo Paulo. Logo que cheguei, ainda no primeiro ano, um casal da igreja entrou em divórcio. A mulher resolveu abandonar o seu marido, apesar de ser confrontada, esse caminho não era o melhor para ela, que ela não deveria fazer isso, ela era irredutível. E portanto, após não ter outro jeito, ela de fato abandona o seu marido
e é disciplinada pela igreja. Era uma congregação, houve o conselho que pastoreava o nosso campo ali, o conselho veio até nós, ouviu o marido agora divorciado, a mulher não quis ser ouvida, tivemos que fazer a disciplina de todo jeito. Ao final, portanto, daquela reunião, eu fiquei incumbido de no domingo seguinte anunciar, e sempre é muito difícil, anunciar publicamente a decisão do conselho de trazer a disciplina. E a semelhança do que acontece aqui conosco, recebíamos visitantes de muitas denominações. E naquela noite, quando eu, após o culto, trazer a notícia de que aquela pessoa estava agora disciplinada, uma família que visitava a igreja, depois eu fui saber, ficou extremamente ofendida com o que eu havia dito. Por motivos outros, ao ouvirem a situação de disciplina daquela mulher, eles disseram que absurdo, essa igreja terrível. E por um ano, esse casal, essa família, tinham filhos, essa família deixou de ir aos nossos cultos. Visitou outros lugares, mas um ano depois, eles voltaram e pediram uma visita. Quando eu os visitei, eles vieram agradecer, porque finalmente tinham entendido o que tinha acontecido naquele dia. O problema é que eles vinham de uma igreja que não existia disciplina. Contaram uma série de casos de jovens grávidas e seus namorados cantando no grupo de música da igreja. E outras coisas mais. Simplesmente não havia disciplina, não conheciam esse recurso das Escrituras. E acharam aquilo ali um absurdo. Mas agora, mais maduros, perceberam a importância daquele movimento por parte da igreja. A igreja de Corinto, inicialmente, também não ouviu muito bem o que Paulo fez com eles. O pecado era sério. Mas o coração insensível de muitos faziam com que banalizassem completamente a seriedade do pecado. Mas agora, a tristeza transformou-se em alegria. Porque Paulo pode reconhecer que no meio daquela tristeza, o amor que ele detinha para com aqueles irmãos, redundou em transformação, redundou em alegria, em perdão, em reconciliação. Agora, a tristeza, queridos irmãos, ela é necessária. E é isso, portanto, que vemos aqui no versículo 5 ao versículo 11. Paulo relembra a história que ensejou o caso. Veja aí o versículo 5. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim. Mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Então agora o que nós vemos é o oposto. Agora o apóstolo Paulo intercede em favor daquele pecador, que agora arrependido, o apóstolo Paulo reconhece, já houve dureza demais por parte da igreja. Já há perdão. Portanto, agora faz-se necessário acolhê-lo. Essa situação de tristeza trouxe a resolução. E agora as coisas parecem estar resolvidas. O pecador, por causa da dureza da disciplina, recebeu as devidas punições espirituais, eclesiásticas, a separação da comunhão, mas agora, após essa confrontação, após a disciplina, é necessário que ele seja retomado à comunhão. Amados, disciplina é algo de Deus, é algo do Pai. Todos nós precisamos ser disciplinados pelo Senhor.
Alguns de uma forma, outros de outra forma, mas todos nós precisamos do puxão de orelha do Espírito Santo de Deus. E nesse caso, queridos, a igreja, agora reconhecendo a seriedade da situação que se encontrava, agora pode voltar a tomar este irmão na comunhão. E para aqueles que não estão atentos ao tema da disciplina, deixe-me destrinchar um pouco essa situação para além do texto, indo para outros textos da Escritura. Meus amados irmãos, a disciplina eclesiástica é o meio pelo qual Deus, Jesus Cristo mais especificamente, concedeu à igreja para que possa, com seriedade, com zelo, levar pecadores ao arrependimento. Nós não temos poder para levar ninguém à mudança de coração, mas Deus nos deu instrumentos de ação do Espírito Santo para isso. E isso acontece por meio das exortações da própria palavra, pela pregação, como os irmãos estão ouvindo agora, mas também por meio da disciplina. Quando um pecador impenitente, alguém que tem caminhado em uma jornada de pecado, precisa ser afastado da comunhão da igreja. E aí eu me refiro especialmente à ceia do Senhor, porque o apóstolo Paulo mesmo, na primeira carta, diz que é necessário que haja reconhecimento, é necessário que haja cuidado para com a mesa do Senhor, porque muitos estavam à beira da morte, e já haviam outros que morreram, porque não levavam importância da ceia do Senhor. Por isso a disciplina é tão importante. Não é um mero uso de vingança que uma liderança faz. Por isso que a igreja presbiteriana nunca disciplina a pessoa de forma individual, no sentido de um pastor simplesmente disciplinar. É necessário que haja um processo formal, onde as pessoas são ouvidas, onde há testemunhas, e existe todo um procedimento importante de tribunal, para que de fato isso venha a acontecer. Todo o cuidado necessário. Nem todo pecado será trazido ao público, como aconteceu com essa história que eu acabei de contar no passado, ou outros que aconteceram aqui na igreja. Alguns pecados são disciplinados privativamente porque são privativos. Outros necessariamente precisam ser levados a público. Mas seja qual for o caso, a disciplina, no final das contas, deve gerar, e é para isso que ela serve, arrependimento. Senão, ela servirá simplesmente para assegurar à igreja que aquela pessoa não pertence à igreja. E queridos, algumas vezes a nossa igreja terminou prevaricando desse recurso. Às vezes por comodidade, por situações do nosso trabalho enquanto pastores e presbíteros, situações de pessoas que entram no pecado, se afastam aqui da igreja, a gente diz, não, tudo bem, nem vai aparecer mais aqui. E de vez em quando isso, algum tempo depois, surge e nós temos um problema, porque não agimos da forma como deveríamos agir. Banalizamos o mal. Banalizamos o pecado, quando deveríamos ter agido com mais seriedade e severidade, para que houvesse arrependimento. O texto continua e diz assim, versículo 8: por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. E foi por isso também que eu lhes escrevi, para ter prova de que em tudo vocês são obedientes. A quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu o fiz por causa de vocês, na presença de Cristo. Para que, prestem bem atenção nisso, Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. De repente, o apóstolo Paulo introduz esse personagem aqui,
O diabo. E aí a gente percebe a seriedade do pecado na igreja. Porque o que Paulo está dizendo é: a única pessoa que se alegra, a única pessoa que vê vantagem em pecados não serem disciplinados, em não levar pecadores à tristeza pelo seu pecado e portanto ao arrependimento, a única pessoa que se alegra também com o contrário, quando pessoas, pecadores arrependidos, não recebem o devido acolhimento da igreja. Quando pecadores arrependidos são pisados pela igreja quando deveriam ser trazidos ao coração, serem abraçados, a única pessoa que se alegra com isso, de fato, é o diabo, é Satanás. E a igreja não pode dar vantagem ao diabo. A igreja não pode, de modo algum, deixar que Satanás se alegre no meio de nós. Porque não há nada que traga mais alegria ao diabo do que pecados não tratados no meio da igreja. Ou de pecadores arrependidos que são tratados como escória pela igreja. Então preste bem atenção, são dois grupos distintos que precisamos lidar de forma adequada. O primeiro caso são pessoas que estão vivendo em pecado, são pessoas que estão vivendo segundo as suas próprias paixões e que não são confrontadas adequadamente pela igreja. Seja porque os irmãos da igreja, vendo o pecador, não fazem absolutamente nada, porque dizem algo mais ou menos assim: eu nem vou me meter nessa história, não sou pastor mesmo. Eu nem vou me meter nisso. Não quero esse assunto na minha vida. E simplesmente banalizam o pecado. Não estão muito distantes das terríveis palavras de Eichmann, como a gente viu, dizendo: eu só obedeci ordens. Os judeus morreram por outras coisas. Terrível, né? Terrível. Nós não tratarmos o pecado com a seriedade que ele tem. O outro caso é quando, no caso específico final aqui, é quando alguém que de fato viveu realmente no pecado. Alguém que realmente tomou atitudes terríveis, pecaminosas, sejam elas quais forem. Talvez tenha adulterado, talvez tenha fornicado, talvez tenha roubado, talvez tenha vivido uma vida de pecados, de bebedices, dos mais variados, que a igreja, sabendo disso, disciplinou. Até fez como devia fazer, mas agora está sendo mais severa do que deveria. E não reconhece o poder do amor de Deus para trazer o pecador à comunhão da igreja. Porque, amados, nenhum de nós pode dizer que não é um pecador que carece da graça do Senhor. E se estamos, portanto, todos em pé de igualdade, podemos sim acolher aquele que, arrependido, se achega ao Senhor. Aquele que, arrependido, se achega ao nosso Mestre, Jesus Cristo, e recebe perdão de Deus, porque não receberia da igreja. A tristeza necessária ao arrependimento é necessária, é fundamental. Nós precisamos ter isso no meio de nós. Mas também a alegria do reconhecimento do amor de Deus. Amados,
nós não podemos banalizar o pecado. Vivemos em dias que a igreja muitas vezes tem sido confundida com muitas outras coisas, porque banaliza o pecado. Quantas vezes, infelizmente, nós ouvimos histórias de pecados graves sendo cometidos no seio da igreja, sem que haja qualquer confrontação, sem que haja qualquer chamado a arrependimento. E a semelhança da igreja que essa família que eu mencionei pertencia, quantas igrejas ditas evangélicas sequer sabem o que é uma disciplina? Porque as pessoas acham que vir à igreja ou ser igreja é simplesmente uma atividade dominical na qual você marca na sua agenda, vem para o culto e pronto, não tem mais compromisso nenhum. Vive de acordo como você quer. Não é assim. Pecado é coisa séria. Porque é o pecado que vai te levar para o inferno. E o inferno é real. Se nós não reconhecermos a realidade do inferno, estaremos simplesmente zombando da justiça de Deus. Porque um Deus justo não trará impunidade diante de pessoas que banalizam o mal, que banalizam o pecado. Também devemos considerar o poder do amor de Cristo. O poder da redenção em Jesus Cristo. E talvez você está aqui hoje cheio dos seus pecados. Pecados que ninguém conhece. Pecados não confessados. Mas nessa noite o Senhor te chama a se entregar totalmente a Deus. A confiar no amor de Cristo. A se colocar diante do Senhor que perdoa o mais vil pecador. Assassinos. Beberrões, promíscuos, gananciosos, todos esses se achegam ao Senhor e recebem o perdão com seus corações entristecidos pelo pecado, arrependidos para que recebam da parte de Deus novidade de vida. Que esta igreja considere a importância da disciplina, mas também da restauração. Meus irmãos, não se assustem, se eventualmente nós precisarmos trazer aos irmãos o conhecimento de disciplinas. Não se assustem, é do Senhor. Ao mesmo tempo, rogue a Deus que esteja agora trazendo transformação. Se você tem vivido aprisionado pelo pecado, não vá embora hoje sem vir falar conosco. Venha falar comigo, venha falar com o pastor Rodrigo. Não deixe para amanhã, porque pode ser hoje o seu último dia. E o Senhor te chama ao arrependimento. O Senhor te chama a mudança. Vamos orar. Deus maravilhoso, nós te agradecemos porque a tua palavra confronta o nosso coração. Tua palavra traz, ó Deus, a consciência que devemos ter da severidade do pecado, como também, ó Deus, do tamanho do teu amor, da restauração que vem em Cristo.
Por isso, ó Pai, rogamos. Traz esses benefícios para a tua igreja nesta noite. Traz o perdão, como também o arrependimento àqueles que têm vivido em pecado, ó Deus. Que têm vivido, ó Deus, enganados pelas suas próprias paixões. Que se arrependam, que rasguem o seu coração, levando a sério, ó Senhor, a tua santidade. Ó Deus, traz nessa noite mudança de vida. Traz nessa noite, Senhor, nós te pedimos. Que teu Espírito confronte os nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém.